vovó de 72 anos desafia as expectativas e se torna mãe em um momento inacreditável. Dona Lúcia sempre foi o coração pulsante da pacata Vila dos Olhos d'Água. Ao longo de seus 72 anos, enfrentou tudo: a ausência do marido, as dores de perda de um filho e os desafios de criar a filha, Laura, sozinha. Com cabelos brancos como nuvens de verão e um sorriso acolhedor, Lúcia se sentia como uma montanha firme em meio à tempestade. Suas tardes eram recheadas com o cheiro do pão que assava no forno e as histórias que contava para os netos que vinham de vez em quando. Mas tudo mudou naquela manhã ensolarada, quando Laura, visivelmente nervosa e pálida, entrou pela porta da cozinha. Mãe, eu tô grávida, mas não posso cuidar do bebê. As palavras saíram como um sussurro doloroso, cortando o ar como uma faca. Lúcia sentiu um nó na garganta, um misto de alegria e um medo gelado. O chuvisco de risadinhas que preenchia a casa agora parecia um eco distante. A filha, em meio a dificuldades de saúde, revelava-lhe um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Em um momento de pura coragem e amor, Lúcia decidiu abraçar essa nova realidade. Voltar a ser mãe aos 72 anos? Desafiar as expectativas das pessoas que murmuravam: isso não é certo, para se tornar uma avó ativa novamente. Enquanto a cidade sussurrava, Dona Lúcia florescia com uma nova energia. Mas junto da expectativa veio a dor latente de uma perda que nunca extirpou de seu coração. Um filho que partiu muito cedo, que deixou um buraco que nunca se fechou. Joaquim, seu amigo de longa data e também viúvo, percebia a luta silenciosa de Lúcia. Ele sempre foi o porto seguro dela, com seu olhar gentil e seu espírito prestativo. Vamos fazer isso juntos, Lúcia, dizia ele, enquanto caminhavam por essas ruas que guardavam tantas histórias. Ao lado dele, Dona Lúcia se sentia mais forte, como se pudesse enfrentar qualquer tempestade que surgisse. Com cada movimento no ventre da filha, vinha uma onda de esperança e um turbilhão de sentimentos. Assim, Lúcia decidiu começar a desvendar mistérios familiares. Uma caixa cheia de cartas antigas encontrada no sótão chamou sua atenção. Havia algo ali, segredos guardados por décadas. E a cada papel que abria, um pedaço do passado começava a fazer sentido, revelando conflitos, amores perdidos e histórias que ela nunca imaginou. Porém, a felicidade parecia um fio tênue. Laura começou a questionar a decisão da mãe. Mãe, você não está se colocando em risco? Esse não é o seu lugar. A tensão no ar era palpável. O que deveria ser um momento de união se tornava um campo de batalha emocional. Lúcia, presa entre o amor pela filha e seu desejo de ser mãe novamente, se questionava se poderia dar conta de tudo. E assim, entre cartas, revelações e um relacionamento em frangalhos, Lúcia se viu diante do maior desafio de sua vida: aceitar que a maternidade poderia ser reinventada, que seu amor sempre poderia renascer, mesmo em meio à dor. Mas aquele futuro, agora ligado ao bebê que estava por vir, trazia consigo um mistério único. O que aquelas cartas revelariam sobre sua família? Como sua nova jornada mudaria a sua vida e a de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Lúcia, com a cabeça cheia de dúvidas e o coração dividido, observava a filha em silêncio. O cheiro do pão fresco se dissolvia na atmosfera carregada de perguntas sem respostas. Como eu vou dar conta de tudo? Pensava, enquanto seus dedos brincavam nervosamente com a toalha da mesa. Foi então que, no instante em que decidiu falar, uma batida forte na porta ecoou pela casa. Laura se sobressaltou, seus olhos arregalados e um pânico repentino transparecendo em seu rosto. Quem seria? Murmurou a jovem, enquanto se levantava rapidamente. Uma sensação estranha tomou conta de Lúcia. Era como se o universo estivesse prestes a revelar algo que jamais poderia imaginar. Laura abriu a porta e lá estava um homem que ela nunca tinha visto antes. Um estrondo, não apenas da madeira batendo, mas um impacto que parecia reverberar em seus corações. Ele era alto, com uma expressão severa, e seus olhos carregavam uma intensidade que quase queimava. "Você é Laura?" questionou, e a voz dele era como um trovão baixo. "Sim, sou eu. Quem é você?" Laura respondeu, um tremor na voz. "Sou Ricardo. E é preciso que você saiba de algo sobre sua família." A sala ficou em silêncio. Lúcia sentiu um nó na garganta, e seus instintos gritaram para que ela interrompesse aquele invasor. Mas algo a manteve paralisada. O olhar de Laura, cheio de expectativa e medo, pedia respostas. "Seu irmão, ele está vivo", disse Ricardo. As palavras caíram como pedras pesadas no chão. Lúcia mal conseguiu respirar, o coração disparado, o passado reto do céu de sua memória, trazendo à tona a dor que achava ter enterrado. Como é possível? A pergunta escapuliu dos lábios dela, quase um sussurro. "Ele foi dado para adoção", prosseguiu o homem. "E eu tenho provas disso. A sua mãe. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu." Dona Lúcia fechou os olhos, lembrando-se de cada lágrima que havia vertido por seu filho perdido. "Você está mentindo. Não pode ser verdade." O choro ecoou em sua alma. A dor que ela pensou ter domado agora retornava com força total. Laura, atordoada, escutava atentamente, sua mente em conflito. "Mãe, isso é verdade? Eu tenho um irmão?" A pergunta estava no ar, flutuando como a expectativa de um novo amanhecer, mas colorida por um sombrio desespero. Ricardo olhou fixamente para Lúcia. "O que você fez com ele?" "Por que não nos contou, Dona Lúcia? Ele também está vindo e precisa de você." As palavras dele eram como gumes afiadas. Lúcia sentiu a culpa se infiltrar em seu coração, como se cada lembrança de dor se tornasse um espinho. O menino que ela perdeu, que carregava em seu peito como uma sombra, não era mais uma memória. Ele poderia estar vivo e tudo mudaria. O que mais a vida escondia daquela caixa de cartas agora começava a fazer sentido e a urgência de respostas tomou conta dela. "Ricardo, você tem que me ajudar! Não posso perder mais tempo!"
A esperança misturava-se com a aflição, e o futuro que antes parecia tão claro, agora estava mais distante. Ele estará aqui em algumas horas, disse Ricardo, com uma firmeza que deixou claro que não havia como voltar atrás. Prepare-se para o que vem pela frente. A sala parecia girar enquanto Lúcia processava aquelas palavras. Seu coração estava à beira de explodir. Como construir laços perdidos? O que aconteceu entre ela e seu filho? E, Laura, como reagiria a essa nova realidade onde a dor e a alegria coexistiam em um caótico entrelaçar? Lúcia olhou para Laura, que segurava suas mãos, um gesto de solidariedade, mas também de incerteza. Que reviravolta era aquela em suas vidas? Era um recomeço ou uma nova tragédia prestes a se desenrolar? O bebê no ventre de Laura agora era apenas uma parte de um quebra-cabeça ainda mais complexo. E a única certeza que tinha era que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. A sala parecia girar enquanto Lúcia processava aquelas palavras. Seu coração estava à beira de explodir. Como construir laços perdidos? Pensou. A campainha soou, quebrando o silêncio pesado. Um novo estrondo ressoou, que parecia se alinhar ao tumulto em seu interior. Era uma batida urgente, rápida, como um chamado para o que estava por vir. Quem mais pode ser? Murmurou Laura, já se levantando da cadeira. O pânico refletido em seus olhos aumentava a tensão no ar, e Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquela fração de segundo, todos os sentimentos se tornaram uma bola de neve gigante girando, mais intensa a cada instante. Laura abriu a porta novamente, e dessa vez era uma mulher. Ela aparentava ter a mesma idade que Lúcia, com cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero que parecia quase palpável. Desculpem, eu sou a Fernanda. Estou à procura de Laura, disse ela ofegante, como se acabasse de correr de uma maratona. Quem é você? Perguntou Lúcia, puxando Laura para perto. Um gesto instintivo de proteção. Temos que falar. É muito urgente, insistiu Fernanda, os olhos cheios de aflição. Laura, você não sabe, mas eu sou sua irmã gêmea. As palavras pairaram no ar como um peso insuportável. Laura olhou para a mulher, depois para Lúcia, a confusão misturada à incredulidade. O quê? Isso não pode ser verdade! O semblante de Laura se transformou em um emaranhado de emoções. É verdade! Nossa mãe me deu para a adoção também. Eu sempre fui, eu nunca soube de você. O desespero na voz da mulher cortava o ar. Eu venho tentando te encontrar por tanto tempo. Lúcia ficou paralisada. As cartas no sótão agora tinham um significado completamente diferente. A ideia de um filho perdido estava apenas azul, como um céu em tempestade. Agora havia uma outra filha. Sentiu-se como um barco à deriva, cercado por águas turbulentas. Mas como? A única coisa que conseguiu dizer, suas mãos tremendo. Eu tenho provas. A mesma documentação que seu irmão também tem. Não podemos perder mais tempo, disse Fernanda, puxando de sua bolsa um envelope amarelado. O papel parecia tão leve, mas como se carregasse o peso de séculos. Laura se aproximou. A incredulidade ainda a dominava. Estamos juntas, então? Mas o que isso significa? O que mais está escondido? O canto de sua boca tremia, seus olhos se enchendo de lágrimas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Fernanda e viu os ecos de uma vida que nunca viveu, e os fantasmas de segredos que nem sabia que existiam. Você precisa me explicar. O que mais você sabe?
Ela estava pronta, preparada para descobrir a verdade, mesmo que isso custasse sua sanidade. E então, quando todos estavam absorvendo a revelação, uma mensagem frenética chegou ao celular de Laura. Ela olhou, seu rosto palideceu instantaneamente. Mãe, é a médica! Ela precisa falar com você sobre a gravidez. E na mesma hora, o chão parecia desmoronar. O peso da revelação sobre suas filhas agora se misturava com a ansiedade de uma possível colocação em risco da vida da neta. Não, é muito! Eu não consigo lidar com tudo isso! Lúcia murmurou, enquanto o tumulto de mensagens e emoções invadiu seu espaço. Como poderia? O bebê, a relação com Laura, a nova irmã, tudo estava entrelaçado em um desastre emocional. Mãe, vamos enfrentar isso juntas! Laura disse, tentando pegar coragem. Mas a sala estava enredada em dúvidas. A realidade de um passado não contado se impunha. E a história que Lúcia achava saber agora se transformava em quebra-cabeças sem solução. A urgência do momento se ampliava. Ele, a criança, talvez não seja só um bebê. Pode haver mais segredos, disse Fernanda com uma voz baixa. E se o que está por vir é mais do que qualquer uma de nós imagina? As palavras ecoaram pela sala como um desafio à resiliência de Lúcia. O que seria o próximo passo? Quem realmente era ela como mãe agora? E o que a imediata ligação da médica tinha a ver com essa nova revelação aterrorizante? Uma tempestade de perguntas envolveu a casa, e Lúcia se viu em um labirinto. Sem saber qual caminho seguir, o futuro parecia uma sombra, e a luz estava se apagando rapidamente. A sala parecia girar enquanto Lúcia processava aquelas palavras. Seu coração estava à beira de explodir. Como construir laços perdidos? Pensou. A campainha soou, quebrando o silêncio pesado. Um novo estrondo ressoou, que parecia se alinhar ao tumulto em seu interior. Era uma batida urgente, rápida, como um chamado para o que estava por vir. Quem mais pode ser? Murmurou Laura, já se levantando da cadeira. O pânico refletido em seus olhos aumentava a tensão no ar, e Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquela fração de segundo, todos os sentimentos se tornaram uma bola de neve, mais intensa a cada instante. Laura abriu a porta novamente, e para surpresa delas, estava de pé um homem alto, com uma expressão tensa, quase assustada. Desculpem, eu sou Marcos, disse ele rapidamente, os olhos arregalados. Eu precisei vir, é sobre o bebê. Lúcia franziu a testa. O que você sabe sobre isso? Sua voz saiu firme, mas seu coração batia descompassado. É complicado, eu sei que vou jogar. O seu mundo de pernas pro ar, mas você precisa ouvir. Ele hesitou, respirou fundo e continuou. Eu sou o pai do bebê. As palavras impactaram Lúcia como um soco no estômago. Laura, que estava prestes a se antecipar, congelou. Como? Como é possível? A incredulidade na voz da filha era palpável. Marcos começou a explicar, mas tudo parecia um emaranhado de emoções. Eu não sabia que Laura estava grávida. Tive que lidar com algumas coisas, disse ele, desviando o olhar. Mas, mais importante, sua gravidez não é só uma questão de maternidade. Ela pode ter consequências mais profundas do que você imagina. O tempo parecia congelar. A primeira reação de Lúcia foi de fúria. Como você pode aparecer assim, na hora que tudo está desmoronando? O que você quer de nós? Sua voz
Tremia, mas não de medo. Era raiva, uma tempestade que borbulhava dentro dela. Eu estou aqui porque há algo que você não sabe sobre a sua família e sobre o bebê, disse Marcos, a expressão agora carregada de urgência. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Laura olhou para a mãe, onde a confusão se mesclava a uma necessidade de proteção. O que você está dizendo? Sua voz mal saía, como se a resposta já estivesse à vista, mas elas ainda não conseguissem ver. Eu estou falando de um segredo que todos estão ocultando. Uma conexão entre nós que seus avós deixaram para trás. Marcos hesitou. O que eu vou revelar pode impactar a vida de todos. Nesse momento, a atmosfera na sala se tornava densa. Lúcia sentia um nó na garganta, enquanto a mente dela rodopiava. Que tipo de conexão? O que mais você tem a dizer? A urgência estava crescendo e a necessidade de respostas a fazia se sentir ansiosa. Laura, você precisa saber que seu pai não era quem você pensa. Ele não morreu. Foi cercado de mentiras e, mais do que isso, ele está vivo e próximo. E talvez ele esteja esperando ver você. As palavras brotaram como um veneno, envenenando o coração de Lúcia. A realidade que ela conhecia estava se desmanchando diante dela, como um castelo de cartas. Mais do que isso, a oportunidade de finalmente ver o filho perdido e o bebê. Tudo se entrelaçava de tal forma que era impossível desatar o nó. Ainda em choque, Laura olhou para a mãe e Lúcia viu que seus olhos agora estavam cheios de uma nova esperança e de uma imensa dor. Uma imensa dor? Estamos falando de um pai que nunca conheci ou um irmão que não sabia que existia. A cada palavra, a tensão aumentava. Não sei se é verdade, mas tenho que saber. O que você quer de mim? Lúcia estava começando a se perder naquele turbilhão de sentimentos. Uma tempestade de emoções a cercava, e ela estava prestes a desmantelar todo o conhecimento que tinha sobre a sua vida. E então, antes que pudesse processar tudo, uma mensagem chegou ao celular de Laura, interrompendo o clima tenso da conversa. Lúcia olhou para a filha, que estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Mãe, é a médica. Ela disse que a gravidez pode não estar bem. O mundo pareceu desmoronar ainda mais. O que você quer dizer? A voz de Lúcia mal saiu, sufocada pela ansiedade. Ela disse que precisa que você venha urgente ao consultório. Algo não está certo com o bebê. Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas, e Lúcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A urgência do momento pressionava, enquanto todos os segredos, todas as verdades ocultas, agora pareciam se alinhar em um único ponto. Elas precisavam de respostas, mas o tempo estava se esgotando. Precisamos ir! Lúcia exclamou, pegando a mão de Laura e puxando-a, mas no fundo ela sabia que todas essas revelações poderiam desencadear um novo caos ainda mais devastador. O que mais estava prestes a ser desvendado? E, acima de tudo, quem eram realmente essas pessoas que cercavam suas vidas? A dúvida e o medo se mesclavam enquanto elas deixavam a casa, sentindo que o futuro estava mais incerto do que nunca. A sala parecia girar enquanto Lúcia processava aquelas palavras. Seu coração estava à beira de explodir. Como construir laços perdidos? Pensou. A campainha soou, quebrando o silêncio pesado. Um novo estrondo ressoou, que parecia se alinhar ao tumulto em seu interior. Era uma batida urgente, rápida, como um chamado para o que estava por vir.
Quem mais pode ser? Murmurou Laura, já se levantando da cadeira. O pânico refletido em seus olhos aumentava a tensão no ar. E Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquela fração de segundo, todos os sentimentos se tornaram uma bola de neve, mais intensa a cada instante. Laura abriu a porta novamente. E, para surpresa delas, estava de pé um homem alto, com uma expressão tensa, quase assustada. Desculpem, eu sou... Marcos, disse ele rapidamente, os olhos arregalados. Eu precisei vir. É sobre o bebê. Lúcia franziu a testa. O que você sabe sobre isso? Sua voz saiu firme, mas seu coração batia descompassado. É complicado. Eu sei que vou jogar o seu mundo de pernas pro ar, mas você precisa ouvir. Ele hesitou, respirou fundo e continuou. Eu sou o pai do bebê. As palavras impactaram Lúcia como um soco no estômago. Laura, que estava prestes a se antecipar, congelou. Como? Como é possível? A incredulidade na voz da filha era palpável. Marcos começou a explicar, mas tudo pareceu emaranhado de emoções. Eu não sabia que Laura estava grávida. Tive que lidar com algumas coisas, disse ele, desviando o olhar. Mas mais importante, sua gravidez não é só uma questão de maternidade. Ela pode ter consequências mais profundas do que você imagina. O tempo parecia congelar. A primeira reação de Lúcia foi de fúria. Como você pode aparecer assim, na hora que tudo está desmoronando? O que você quer de nós? Sua voz tremia, mas não de medo. Era raiva. Uma tempestade que borbulhava dentro dela. Eu estou aqui porque há algo que você não sabe sobre a sua família e sobre o bebê, disse Marcos, a expressão agora carregada de urgência. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Laura olhou para a mãe, onde a confusão se mesclava a uma necessidade de proteção. O que você está dizendo? Sua voz mal saía, como se a resposta já estivesse à vista, mas elas ainda não conseguissem ver. Eu estou falando de um segredo que todos estão ocultando. Uma conexão entre nós que seus avós deixaram para trás. Marcos hesitou. O que eu vou revelar pode impactar a vida de todos. Nesse momento, a atmosfera na sala se tornava densa. Lúcia sentiu um nó na garganta, enquanto a mente dela rodopiava. Que tipo de conexão? O que mais você tem a dizer? A urgência estava crescendo, e a necessidade de respostas a fazia se sentir ansiosa. Laura, você precisa saber que seu pai não era quem você pensa. Ele não morreu. Foi cercado de mentiras e... mais do que isso, ele está vivo e próximo. E talvez ele esteja esperando ver você. As palavras brotaram como um veneno, envenenando o coração de Lúcia. A realidade que ela conhecia estava se desmanchando diante dela, como um castelo de cartas. Mais do que isso, a oportunidade de finalmente ver o filho perdido e o bebê. Tudo se entrelaçava de tal forma que era impossível desatar o nó. Ainda em choque, Laura olhou para a mãe e Lúcia viu que seus olhos agora estavam cheios de uma nova esperança e de uma imensa dor. Mãe, isso pode ser verdade? Estamos falando de um pai que nunca conheci e um irmão que não sabia que existia. A cada palavra a tensão aumentava. Nem sei se é verdade, mas tenho que saber o que você quer de mim. Lúcia estava começando a se perder naquele turbilhão de sentimentos. Uma tempestade de emoções a cercava e ela estava prestes a desmontar todo o conhecimento que tinha sobre a sua vida. E então, antes que pudesse processar tudo, uma mensagem chegou ao celular de Laura, interrompendo o clima tenso da conversa. Lúcia olhou para a filha, que estava pálida, como se tivesse visto um fantasma.
Mãe, é a médica. Ela disse que a gravidez pode não estar bem. O mundo pareceu desmoronar ainda mais. O que você quer dizer? A voz de Lúcia mal saiu, sufocada pela ansiedade. Ela disse que precisa que você venha urgente ao consultório. Algo não está certo com o bebê. Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas, e Lúcia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A urgência do momento pressionava, enquanto todos os segredos, todas as verdades ocultas agora pareciam se alinhar em um único ponto. Elas precisavam de respostas, mas o tempo estava se esgotando. "Precisamos ir!" Lúcia exclamou, pegando a mão de Laura e puxando-a. Mas no fundo, ela sabia que todas essas revelações poderiam desencadear um novo caos ainda mais devastador. Do carro, a tensão era palpável. Cada semáforo parecia uma eternidade. Lúcia sentia as mãos suadas no volante. Os pensamentos giravam. Como eu vou lidar com tudo isso? A pressão aumentava enquanto o coração dela batia no ritmo frenético da cidade. O que mais está por vir? Assim que chegaram ao consultório, as paredes brancas pareciam se fechar em torno delas. O ambiente estava silencioso demais. Tenso. A médica apareceu, seu rosto sério. "Sinto muito, mas precisamos fazer alguns exames. Não podemos garantir que o bebê está bem." Laura se virou para a mãe, os olhos grandes. "Mãe, e se mudar tudo? E se ela disser que a gravidez não está bem?" A angústia na voz de Laura dilacerava Lúcia. Ela segurou a mão da filha, tentando transmitir força. Então, a médica fez sinal para que entrassem na sala de exames. O clima na sala estava pesado e cada palavra da médica parecia cortar o ar. "Temos que realizar uma ultrassonografia. Há sinais que podem indicar complicações sérias." Chegando à sala, a tela iluminou o ambiente com uma luz fria. Lúcia observou enquanto Laura se deitava na maca. O medo espreitava, uma sombra densa. Lúcia segurava a mão da filha, mas havia uma inquietude. E ali, enquanto o som do ultrassom ecoava, um silêncio agonizante tomou conta. Os segundos pareciam horas. De repente, a médica parou. Seus olhos estavam arregalados, quase em choque. "O que você está me dizendo?" Lúcia se sentiu gelar. Há 2 corações batendo. O que isso significava? Um gêmeo? A sala se afastou, tudo parecendo girar sem fim. Mas antes que pudesse processar a informação, a médica mudou a expressão. "Precisamos discutir urgentemente. Essas gestações têm implicações e podem não estar relacionadas a uma gravidez saudável." O pânico subiu. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Lúcia tremia. "Não só isso, mas esses gêmeos não parecem ter a mesma geneticidade. Uma nova onda de choque." O que isso significava? As palavras ecoavam, reverberando no vazio da mente de Lúcia. As revelações da verdadeira paternidade, a possibilidade de segredos familiares mais profundos, tudo rapidamente se amplificou. Laura, pálida e confusa, olhou para a mãe. "Mãe, o que está acontecendo?" As lágrimas nos olhos da filha refletiam uma busca desesperada por respostas. Lúcia sabia que uma nova tempestade estava se aproximando. O que mais a vida lhes ocultara? E como esses novos segredos abalarão suas já frágeis? Relações? O futuro, que parecia uma sombra, agora era uma espiral de incertezas. O que mais viria à tona? E quem eram realmente essas vidas entrelaçadas? Enquanto a médica falava, Lúcia se sentia perdida em um labirinto que apenas começava a se abrir, sem saber que mais surpresas a aguardavam naquela jornada confusa e devastadora. A sala estava mergulhada em silêncio.
O coração de Lúcia coçando com força, batendo em uníssono com a trepidação de Laura. A médica acabara de revelar que havia 2 corações batendo, mas a ansiedade no ar era palpável. As palavras da médica pareciam reverberar na mente de Lúcia. 2 bebês? Ela piscou, tentando entender. A tensão se acumulava. Como isso é possível? Laura sussurrou, um misto de perplexidade e medo no olhar. Você não pode estar falando sério! As palavras dela saíram em um fio de voz, como se cada sílaba fosse um golpe na realidade que conheciam. Precisamos fazer mais exames, verificar tudo, disse a médica, tentando soletrear a seriedade da situação. Mas a situação atual pode se complicar. Então, precisamos agir rápido. O olhar da médica era grave, e isso fez o estômago de Lúcia revirar. O alvoroço interno crescia. Para Lúcia, 2 novas vidas significavam ainda mais responsabilidade. O que isso significava para Laura? O que aconteceria com o bebê? E qual seria o impacto ao revelar toda a verdade sobre a família? Respirações entrecortadas ecoavam no ambiente, cada uma delas carregando uma esperança e um desespero. Enquanto a médica preparava os equipamentos para um exame mais profundo, uma batida pesada na porta interrompeu o turbilhão de sentimentos dentro da sala. O coração de Lúcia parou por um momento, a incerteza se transformando em alerta. Quem mais pode ser? Ela pensou, olhando para Laura, que também parecia expectante. Entre, a médica chamou. A voz firme, mas a mão tremia levemente. Ao abrir a porta, uma mulher entrou. Ela tinha uma expressão pálida e os olhos aflitos. Desculpe, eu sou a Maria, disse, ofegante. Preciso falar com você, Lúcia. É urgente! Naquele instante, Lúcia sentiu que o universo a cercava. Olhou para Laura e tinha uma expressão confusa, misturando curiosidade e preocupação. Mãe, quem é essa mulher? A voz de Laura tremia, mas Lúcia não teve tempo para responder. É sobre o seu filho. Você não pode ficar com isso sem saber, Maria disse, desaparecendo em uma avalanche de palavras. Eu sou uma das mães. Sou a mãe da criança que você perdeu. E o que você achava que era um acidente? Não foi. Seu filho, ele está vivo. Lúcia sente o chão abaixo dos pés desmoronar. O quê? A voz dela saiu como um sussurro, perdida entre as emoções conflitantes. Como isso pode ser verdade? O ápice da dinâmica estava se inclinando, e Lúcia entendia que tudo o que acreditava até ali estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Laura olhou para Lúcia com uma mistura de choque e tristeza, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Mãe, isso é verdade? A pergunta ecoou como um eco vazio, abrindo espaço para uma nova realidade. Maria, percebendo a gravidade do que acabara de dizer, insistiu. Sim, seu filho foi levado de mim, adotado sem que eu soubesse. Agora ele está em um lugar, em uma situação difícil. E não tenho muito tempo para explicar. Mas ele precisa de você. É uma questão de vida ou morte. O olhar de Lúcia se transformou em um turbilhão de emoções. Dor, culpa, amor e uma onda de desespero. As 2 vidas que estavam dentro de Laura agora se tornaram um enigma ainda mais complexo. O bebê de Laura, o filho perdido. Tudo se entrelaçava em uma teia inextricável de segredos não ditos. E o que você quer que eu faça? Lúcia perguntou, a voz embargada. A cabeça girando como um carrossel. A urgência no ar era palpável. O peso das palavras de Maria a esmagava.
Eu não estou preparada. Você precisa encontrar seu filho. Ele é parte de você. E tudo isso, pode afetar a saúde do bebê de Laura. A voz de Maria tremia, como uma onda prestes a estourar. Lúcia sentiu a pressão aumentando, como se cada respiração estivesse ligada a uma escolha com consequências irreversíveis. O que fazer agora? A ideia de um filho perdido, um futuro incerto e a carga que pairava na sala a deixava paralisada. Vamos, precisamos ir embora, disse Lúcia, sentindo o impulso de proteger Laura, agora mais do que nunca. Mas o que poderia fazer? O que mais o futuro guardava? Assim, elas três, Lúcia, Laura e Maria, estavam prestes a mergulhar em um abismo de respostas não questionadas. O que mais estava em jogo? E, acima de tudo, como lidariam com a revelação do filho que Lúcia pensou ter perdido? O clima estava pesado como uma tempestade e a verdadeira batalha estava apenas começando. A sala estava mergulhada em silêncio. O coração de Lúcia pulsando com força, batendo em uníssono com a trepidação de Laura. A médica acabara de revelar que havia 2 corações batendo, mas a ansiedade no ar era palpável. As palavras da médica pareciam reverberar na mente de Lúcia. 2 bebês? Ela piscou, tentando entender. A tensão se acumulava. Como isso é possível? Laura sussurrou, um misto de perplexidade e medo no olhar. Você não pode estar falando sério! As palavras dela saíram em um fio de voz, como se cada sílaba fosse um golpe na realidade que conheciam. Precisamos fazer mais exames, verificar tudo, disse a médica, tentando soletrear a seriedade da situação. Mas a situação atual pode se complicar, então precisamos agir rápido. O olhar da médica era grave e isso fez o estômago de Lúcia revirar. O alvoroço interno crescia. Para! Lúcia! 2 novas vidas significavam ainda mais responsabilidade. O que isso significava para Laura? O que aconteceria com o bebê? E qual seria o impacto ao revelar toda a verdade sobre a família? Respirações entrecortadas ecoavam no ambiente, cada uma delas carregando uma esperança e um desespero. Enquanto a médica preparava os equipamentos para um exame mais profundo, uma batida pesada na porta interrompeu o turbilhão de sentimentos dentro da sala. O coração de Lúcia parou por um momento, a incerteza se transformando em alerta. Quem mais pode ser? Ela pensou, olhando para Laura, que também parecia expectante. Entre, a médica chamou. A voz firme, mas a mão tremia levemente. Ao abrir a porta, uma mulher entrou. Ela tinha uma expressão pálida e os olhos aflitos. Desculpem, eu sou a Maria, disse, ofegante. Preciso falar com você. Lúcia, é urgente! Naquele instante, Lúcia sentiu que o universo a cercava. Olhou para Laura, que tinha uma expressão confusa, misturando curiosidade e preocupação. Mãe, quem é essa mulher? A voz de Laura tremia, mas Lúcia não teve tempo para responder. É sobre o seu filho. Você não pode ficar com isso sem saber, Maria disse, desaparecendo em uma avalanche de palavras. Eu sou uma das mães. Sou a mãe da criança que você perdeu. E o que você achava que era um acidente? Não foi. Seu filho, ele está vivo. Lúcia sente o chão abaixo dos pés desmoronar. O quê? A voz dela saiu como um sussurro, perdida entre as emoções conflitantes. Como? Como isso pode ser verdade? O ápice da dinâmica estava se inclinando, e Lúcia entendia que tudo o que acreditava até ali
estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Laura olhou para Lúcia com uma mistura de choque e tristeza, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Mãe, isso é verdade? A pergunta ecoou como um eco vazio, abrindo espaço para uma nova realidade. Maria, percebendo a gravidade do que acabara de dizer, insistiu. Sim, seu filho foi levado de mim, adotado sem que eu soubesse. Agora ele está em um lugar, em uma situação difícil. E não tenho muito tempo para explicar, mas ele precisa de você. É uma questão de vida ou morte. O olhar de Lúcia se transformou em um turbilhão de emoções. Dor, culpa, amor e uma onda de desespero. As duas vidas que estavam dentro de Laura agora se tornaram um enigma ainda mais complexo. O bebê de Laura, o filho perdido. Tudo se entrelaçava em uma teia inextricável de segredos não ditos. E o que você quer que eu faça? Lúcia perguntou, a voz embargada, a cabeça girando como um carrossel. A urgência no ar era palpável. O peso das palavras de Maria a esmagava. Eu não estou preparada. Você precisa encontrar seu filho. Ele é parte de você. E tudo isso pode afetar a saúde do bebê de Laura. A voz de Maria tremia, como uma onda prestes a estourar. Lúcia sentiu a pressão aumentando, como se cada respiração estivesse ligada a uma escolha com consequências irreversíveis. O que fazer agora? A ideia de um filho perdido, um futuro incerto e a carga que pairava na sala a deixava paralisada. Vamos, precisamos ir embora, disse Lúcia, sentindo um impulso de proteger Laura, agora mais do que nunca. Mas o que poderia fazer? O que mais o futuro guardava? Assim, elas três, Lúcia, Laura e Maria, estavam prestes a mergulhar em um abismo de respostas não questionadas. O que mais estava em jogo? E, acima de tudo, como lidariam com a revelação do filho que Lúcia pensou ter perdido? O clima estava pesado como uma tempestade, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Antes que pudessem dar um passo, um grito atravessou a sala. Era a médica. Esperem, o exame. Precisamos ver o exame agora! O clima virou. Os três rostos se viraram. A médica olhava para o monitor com olhos arregalados. Doutora, o que está acontecendo? Lúcia perguntou, não conseguindo esconder o medo da voz. Eu não... É impossível! A médica balançou a cabeça, os olhos fixos na tela. A expressão de terror crescendo. Não é apenas sobre a saúde dos gênios. Há mais! Mais do que apenas batimentos cardíacos. E então, Lúcia sentiu o chão tremer. A médica se virou, pálida como uma folha, e com uma voz trêmula disse: O que vocês estão esperando? Não é só um irmão. É uma ligação direta. O bebê e vocês estão geneticamente relacionados. O mundo desabou. Outra vez. O quê? Como isso é possível? Os olhos de Lúcia se arregalaram, a cabeça girando. O que mais estava escondido sob a superfície? Os olhos de Laura, antes cheios de dúvida, agora estavam tomados de um desespero agudo. Mãe, o que isso significa? O que você quis dizer? A fragilidade do momento estourou, e tudo parecia se desmoronar mais uma vez. Lúcia, a saída é urgente! Há segredos mais sombrios que você não imaginou. Maria gritou e, de repente, a sala estava em choque. O futuro, que já era incerto, agora estava envolto em um nevoeiro ainda mais denso. A linha entre as verdades e as mentiras começava a se desfazer. E tudo o que tinham acreditado até então estava se despedaçando. Precisamos sair, agora! Lúcia ordenou.
com uma urgência recém-descoberta. Mas o que mais estava na porta? As revelações ainda não acabaram. E a realidade poderia ser mais devastadora do que todas as dores que já enfrentaram. A sala estava mergulhada em silêncio. Coração de Lúcia pulsando com força, batendo em uníssono com a trepidação de Laura. A médica acabara de revelar que havia 2 corações batendo, mas a ansiedade no ar era palpável. As palavras dela pareciam reverberar na mente. De Lúcia! 2 bebês? Ela piscou, tentando entender. A tensão se acumulava, um nó na garganta de Lúcia. Como isso é possível? Laura sussurrou. Um misto de perplexidade e medo no olhar. Você não pode estar falando sério. As palavras saíram em um fio de voz, como se cada sílaba fosse um golpe na realidade que conheciam. Precisamos fazer mais exames, verificar tudo, disse a médica, tentando soletrear a seriedade da situação. Mas a situação atual pode se complicar. Então, precisamos agir rápido. O olhar da médica tornou-se grave. Isso fez o estômago de Lúcia revirar. Um alvoroço interno crescia. Para Lúcia, 2 novas vidas significavam ainda mais responsabilidade. O que isso significava para Laura? O que aconteceria com o bebê? E qual seria o impacto ao revelar toda a verdade sobre a família? Respirações entrecortadas ecoavam no ambiente, cada uma delas carregando uma esperança e um desespero. Enquanto a médica preparava os equipamentos para o exame mais profundo, uma batida pesada na porta interrompeu a calmaria ensurdecedora da sala. O coração de Lúcia parou por um momento, a incerteza transformando-se em alerta. Quem mais pode ser? Ela pensou, olhando para Laura, que também parecia expectante. Entre! A médica chamou. Sua voz firme, mas sua mão tremia levemente. Ao abrir a porta, uma mulher entrou, com uma expressão serena, quase desumanizada. Desculpem-me, sou a Maria, disse, ofegante. Preciso falar com você, Lúcia. É urgente. Naquele instante, Lúcia sentiu que o universo a cercava. Olhou para Laura, que tinha uma expressão confusa, misturando curiosidade e preocupação. Mãe, quem é essa mulher? A voz de Laura tremia, mas Lúcia não teve tempo para responder. É sobre o seu filho. Você não pode ficar com isso sem saber. Maria soltou, como se estivesse respirando um segredo pesado. Eu sou uma das mães. Sou a mãe da criança que você perdeu. E o que você achava que era um acidente? Não foi! Seu filho, ele está vivo. Uma onda de choque percorreu Lúcia. O chão abaixo dos pés parecia se abrir. O quê? A voz dela saiu como um sussurro, perdida entre as emoções conflitantes. Como? Como isso pode ser verdade? A atmosfera da sala começou a mudar, o ar pesando. Laura olhou para Lúcia com olhos arregalados. Mãe, isso é verdade? A pergunta estava no ar, cheia de incertezas e segredos. Sim, o seu filho foi levado de mim, adotado sem que eu soubesse. Agora ele precisa de você. É uma questão de vida ou morte. Maria insistiu. Uma explosão de sentimentos tomou conta de Lúcia. Dor, culpa, amor e a onda de desespero estava prestes a transbordar. As 2 vidas que estavam dentro de Laura agora se tornaram um emaranhado de incertezas. O futuro a partir daquela revelação parecia cada vez mais nebuloso. Ela apenas conseguiu murmurar. E o que você quer que eu faça? Você precisa encontrá-lo, Maria disse, a voz embargada. Ele é uma parte de você. E tudo isso
pode afetar a saúde dos bebês de Laura. A urgência cresceu. Lúcia sentiu a pressão aumentando, como se cada batida do coração estivesse ligada a uma escolha com consequências irreversíveis. Antes que pudessem dar um passo, um grito atravessou a sala. Não! Espere! A médica interveio. Deixe-me esclarecer isso agora. Ela se virou para o monitor. O pavor refletido em seu rosto deixou Lúcia inquieta. O que está acontecendo? Os exames não são apenas 2 vidas. Isso não é só sobre o bebê que você está esperando, Laura. É algo muito diferente. Maria e Laura trocaram olhares nervosos. O que isso significa? Laura questionou enquanto a médica parecia lutando com suas próprias palavras. Estou vendo. Na verdade, os 2 gêmeos têm genéticas diferentes. Isso pode indicar que um deles não é filho de Laura. As palavras soaram como uma bomba explodindo. O chão tremia sob os pés delas. O ar parecia faltando. O quê? Lúcia balançou a cabeça. Como é possível? Estamos lidando com uma verdade que mudou tudo. Eu não posso acreditar que esses resultados estejam certos. A médica parecia prestes a desmaiar. De repente, Maria foi tomada por um movimento inesperado e passou a mão no cabelo. Não, Blair não pode saber de tudo isso. Ela não sabe que não sou apenas a mãe que perdeu. E assim que ela falou, o choque de Lúcia se intensificou. Blair? Quem era Blair? As perguntas ferviam na cabeça de Lúcia. Como essa mulher conhecia seu filho? O que mais havia na história que ela não sabia? O rosto de Laura estava entre o medo e a confusão. E uma nova onda de pânico se formou na sala, como um tornado prestes a explodir. Um novo nível de segredos estava prestes a ser revelado. Mas o que mais poderia surgir desse emaranhado de relações? O tempo parecia se fechar, e todos ali sabiam que a vida delas nunca mais seria a mesma. Quais verdades estavam à espreita, à espera de serem descobertas? A sala estava mergulhada em um silêncio assustador. O coração de Lúcia pulsava fortemente, como se estivesse prestes a sair do peito. As palavras da médica reverberavam em sua mente. Os 2 gênios têm genéticas diferentes. O pavor se espalhou pela atmosfera como uma onda implacável. O que isso significa? Laura perguntou, seu olhar inquieto, misto de medo e confusão. Maria arregalou os olhos, cruzando os braços com a respiração acelerada. Isso não pode ser verdade. Precisamos entender. O desespero refletido em seu rosto intensificava a tensão na sala. A médica parecia buscar palavras, mas era como se a realidade estivesse girando fora do controle. Precisamos agir rápido. A médica finalmente falou, a voz tremendo. Se a gravidez não for viável por causa dessa situação, o que podemos fazer vai depender da relação genética com o bebê. Por um momento, tudo parou. Um silêncio denso tomou conta do ambiente, como se o ar tivesse sido sugado de uma vez só. Lúcia olhou fixamente para o monitor. Uma tela tão fria parecia estar desvelando segredos de suas vidas. Mas como isso é possível? Ninguém me avisou de nada. Eu preciso entender tudo isso. O desespero brotava como um eco na sala, e o choque de Laura tornava tudo ainda mais palpável. A médica, já visivelmente nervosa, prosseguiu. Pode haver mais no passado que nós não sabemos, só que agora pode ser tarde demais. E Lúcia, com as mãos trêmulas, lembrou-se das cartas que tinha encontrado no sótão, do filho perdido, de tudo que se escondia sob a superfície. Era como se uma luz começasse a surgir em meio ao turbilhão.
Mas antes que pudesse se organizar, uma batida ensurdecedora ecoou na porta novamente. A médica virou-se abruptamente para a entrada. Quem mais poderia ser? O pânico se misturava à ansiedade, e todos na sala trocavam olhares nervosos. Entre! Ela ordenou, o tom urgente. E para surpresa de todos, a porta se abriu, revelando um homem alto, com um semblante familiar. Era Joaquim, o amigo de longa data de Lúcia. Ele parecia desolado, quase em estado de choque. Desculpe interromper, mas eu precisava vir, urgentemente, ele declarou. Sua voz firme, mas tensa. Joaquim, o que está acontecendo? Lúcia perguntou, uma risada nervosa escapando, mas logo se transformando em inquietação. Isto não é apenas sobre você e Laura. É mais complicado. Há coisas que vocês não sabem. Segredos sobre seu passado. Sobre o seu filho perdido? Ele deu um passo à frente, a gravidade em seu olhar, deixando claro que o que vinha a seguir mudaria tudo. Eu sei quem adota e quem realmente é seu filho. O coração de Lúcia parou. O que você está dizendo? Ela não conseguia processar. Era difícil respirar. Havia um fio que se esticava, ligando todos eles a um destino incerto. E a tensão se intensificava. Lúcia, você sempre foi uma mãe fantástica, Joaquim começou, sua voz quase um sussurro. Aquele acidente, na verdade, não foi um acidente. Você precisa saber que seu filho não era um simples bebê. Ele pertence a algo maior. E assim, enquanto a sala se enchia de murmúrios inquietos, a cena se desdobrava como um pesadelo. Espere! Laura gritou, a confusão dominando seu rosto. O que você está dizendo, Joaquim? Não posso entrar em detalhes agora, mas ele é mais do que apenas um menino. E posso garantir que ele está maior perto de vocês do que imaginam. Ele está sendo protegido de algo perigoso. Palavras cortadas. Os olhares de choque giraram entre os presentes. O impacto das palavras de Joaquim era como uma explosão. A pressão no ar aumentava. Cada segundo parecia se arrastar. Lúcia sentiu um nó crescente na garganta. O choque dela dominando. Joaquim, como você sabe disso? Porque eu estou envolvido. E não posso me esconder. É hora de revelar toda a verdade. Uma reviravolta inesperada tomava conta da sala. O que mais estava escondido? Tudo o que se acreditava estar claro em suas vidas agora parecia incompleto e cheio de buracos. E assim, as revelações levavam Lúcia e Laura a um abismo de incertezas, onde os laços de amor e dor estavam prestes a se unir de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que mais estava para ser revelado? E quem realmente estava por trás de todas essas mudanças? O futuro das duas mulheres e de seus gêmeos agora se tornava um quebra-cabeça, cheio de peças que se recusavam a se encaixar. A sala estava em uma tensão palpável. Joaquim, com os olhos fixos em Lúcia, continuou. O que vou te contar pode mudar tudo. A verdade sobre seu filho perdido é mais complexa do que imaginamos. Lúcia sentia seu coração batendo forte. As palavras engrenavam em sua mente, cada sílaba uma explosão de expectativa. Como assim, Joaquim? O que você sabe? O aperto no peito a fazia sentir a gravidade da situação. Lúcia, quando tudo aconteceu, houve quem quisesse encobrir a verdade. Seu filho, ele não foi apenas adotado. Há segredos que projetam uma sombra sobre a nossa família, que não podemos ignorar mais. Laura se virou para a mãe, sua expressão de desespero misturando-se com uma pequena chama de esperança. Mãe, o que isso pode significar? Para nós, para os gêmeos.
As perguntas dela pairavam no ar, cheias de incerteza. A conexão é mais profunda. Ele deve ter ligação com as crianças. Deve haver uma razão para eles todos estarem envolvidos. Joaquim parecia perder o controle, sua energia crescente pulsando entre eles. Nesse momento, Maria se aproximou, deixando a tensão da sala ainda mais densa. Vocês não podem ignorar isso. Se essa conexão for verdadeira, ele deve saber a verdade. A vida dele depende disso. O desespero da situação envolvia todos como uma tempestade prestes a eclodir. Lúcia olhou para as duas mulheres. O que devemos fazer agora? Como podemos encontrá-lo? O que precisamos revelar? O desespero estava alinhado com a determinação. Primeiro, precisamos de provas. Precisamos da história completa e urgente, Joaquim disse, sua voz cheia de convicção. E então, temos que nos reunir como família. Cada um de nós temos papel nesse quebra-cabeça. Laura respirou fundo, seu olhar fixo na mãe. Mãe, e se a verdade for mais dolorosa do que estamos imaginando? O medo tremulou, mas um lampejo de esperança povoava o olhar de Lúcia. Sejamos honestos. Não podemos esconder mais nada, disse Lúcia, sua voz mais firme. Todos se entreolharam e havia um consenso silencioso entre eles. Era hora de enfrentar a verdade, como um movimento instintivo. Lúcia pegou a mão de Laura e ambas sentiram um calor inexplicável, um laço renovando-se. A sala estava prestes a explodir de revelações, mas havia um brilho de esperança que mesmo nesse turbilhão começava a nascer. Vamos descobrir tudo isso juntos, Lúcia declarou, seu coração pulsando com uma mistura de medo e coragem. Essa família precisa saber a verdade, precisamos dela e precisamos um do outro. Com um aceno de determinação, todos estavam alinhados, prontos para o que viesse a seguir. Mas no fundo de cada um havia um fio de incerteza que esperava pela revelação próxima. Enquanto se preparavam para ir em busca de respostas, Lúcia sabia que a jornada estava apenas começando. E nesse instante, algo vibrava em seu celular, interrompendo a atmosfera tensa. Uma mensagem de uma fonte desconhecida. Você vai se surpreender com quem está por vir. Prepare-se. As palavras pareciam enfáticas. O que o futuro reservava? Quais verdades estavam prestes a ser reveladas? E mais importante ainda, quem estava realmente à porta, aguardando para entrar em suas vidas? A história não havia terminado. Era apenas o começo de um novo capítulo. E você, querido leitor, não pode deixar isso passar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmate o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada!